Como é importante cumprir um determinado programa. Quando nós chegamos ao governo, nós tínhamos lançado lá atrás um documento chamado Ponte para o Futuro, que naquele momento se destinava a ser uma colaboração com o governo. Mas não foi tido dessa maneira, e quando nós chegamos, pelas mais variadas circunstâncias, ao governo, o que nós fizemos foi precisamente cumprir aquilo que estava e está no programa chamado Ponte para o Futuro. Então, digo eu, é fundamental que nós sempre tenhamos em conta, e tenho certeza que os senhores prefeitos, prefeitas, fazem isso nos seus municípios, tem um programa durante as eleições e depois levam a cabo esse programa. Mas mais importante, penso eu, prezado Kassab, do que cumprir o programa, é o governante cumprir a sua palavra. E eu me lembro que em 2016, quando o Paulo Zielkowski esteve conosco, dizendo das dificuldades que os prefeitos tinham para fechar o seu balanço e, naturalmente, pagar o 13º salário, nós levamos adiante a ideia de editar uma medida provisória, estou falando de dezembro de 2016, mais precisamente no dia 30 de dezembro de 2016, quando nós editamos uma medida provisória dividindo a chamada multa da repatriação, que não estava prevista na lei. Naquele momento, todos puderam, doutora Grace, todos puderam fechar o seu balanço de 2016. Chegamos em 2017, nova mobilização dos senhores prefeitos, o Paulo Zielkowski e vários diretores estiveram comigo, e eu disse, olha, nós vamos entregar 2 bilhões de reais para as prefeituras municipais. E se der certo em dezembro, se não der certo, em função de burocracias administrativas e legislativas, logo depois. E hoje eu tive o prazer de sancionar o projeto de lei que passou pelo Congresso Nacional, cumprindo, portanto, a palavra. E eu creio, meus amigos, permitam-me dizer, eu acho que nós estamos colocando o Brasil no mundo moderno, trazendo a modernidade para o país. Quando o Gilberto Kassab me levou para o lançamento do satélite geoestacionário, ele me explicou toda aquela mobilização anterior. E é interessante, o Eunício me dizia há pouco, que desde 2005, quando ele foi ministro das Comunicações, já se falava nesse tema de levar a banda larga para todos os municípios e para todas as escolas públicas. Vejam que passou o tempo, 2005 até hoje, são quase 23 anos. Passou-se todo esse período sem que nós pudéssemos chegar a um instante como esse, Kassab, em que você, com a sua natural eficiência administrativa, você levou isso adiante, mantendo contato com os vários ministérios ligados a essa área, e hoje nós podemos comemorar algo que diz respeito aos países avançados do mundo, não é? Europa e outros tantos países. Nós estamos levando com esta fórmula a banda larga para todos os municípios brasileiros. E trazer o Brasil para a modernidade significou estabelecer um teto para os gastos públicos, significou fazer a reforma do ensino médio, um ensino médio anacrônico do passado. Durante mais de 20 anos se imaginava fazer uma reforma, só foi feita agora. Imaginava-se uma revisão, uma modernização trabalhista que é ansiada, pleiteada há muito tempo e que só agora, nesses últimos tempos, foi levada adiante, que permitiu, convenhamos, que nesses últimos 4 meses, pelo menos cerca de 1.500.000 postos de trabalho fossem efetivados. Permitiu a recuperação das empresas estatais e permite-se hoje um dos mais salientes avanços tecnológicos, que é este, ministro Paldi, que nós estamos assistindo, Barum, no dia de hoje. E mais ainda, como lembrava o Zielkowski, e aliás, o Zielkowski é um grande líder, porque toda vez que a gente dá uma coisa, ele diz, olha, está ótimo, muito obrigado, parabéns, mas tem mais. E vem mais pedido, e tem que ser assim.
Tem que ser assim, exatamente assim. Mas ele reportou-se ao princípio federativo, que foi um dos tópicos que eu abordei logo no dia que nós tomamos posse. Eu disse, nós vivemos numa federação de fachada, nós precisamos realizar uma verdadeira federação no nosso país, e a união será forte na medida que os estados sejam fortes e especialmente os municípios sejam fortes. É isso que nós pregamos no passado recente, e que hoje nós estamos realizando, que quando eu conto essas questões referentes ao município, sem contar, viu, Paulo Zilkowski, com outro momento que eu estive aqui, penso eu, assinando a questão do parcelamento dos débitos previdenciários, não é? Os municípios todos inadimplentes em função da Previdência Social, e nós, pautados pelo princípio federativo, dissemos, isso não pode acontecer, o município não pode ficar nesta situação, por isso nós vamos assinar aqui um parcelamento dos débitos previdenciários, o que tornou milhares de municípios, antes inadimplentes, agora adimplentes. E isto tudo faz parte, digamos, do fortalecimento da Federação Brasileira. Portanto, em palavras finais, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos, cumprimentar os senhores governadores, cumprimentar o Wellington, que já cumprimentei também, não é? Cumprimentar o Kassab. O Kassab teve uma ação extraordinária em todo esse período, com o entusiasmo que pauta a sua conduta administrativa, e por isso eu de vez em quando digo o seguinte, eu não tive muita sorte, Deus me ajudou, porque em todos os ministérios onde coloquei os ministros, todos eles se houveram com a maior eficiência, não é? Enfim, todos que estão aqui, não vou mencionar, mas todos eles tiveram uma atuação extraordinária na educação, na saúde. Daí o Ricardo Barros, que acabou de mencionar os grandes avanços na saúde, não é? No planejamento, na economia, em todos os setores, no meio ambiente, na integração nacional, em todos, sem exceção, nós tivemos sucesso absoluto. Mas esse sucesso é guiado pela ideia que nós devemos, implantar cada vez mais, a crença do Brasil, o otimismo nas realizações da classe política, o otimismo na realização dos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, governadores, agentes federais, enfim, esperança no futuro, esperança no sentido de esperar cada vez mais dos nossos governantes, todos eles, mas a certeza de que esperando se alcança. Foi esperando este ato, Kassab, este momento de modernidade, que nós lá atrás, eu disse, pensamos nisso, e esperar, deu certo, e ganha o aplauso de todos os prefeitos, prefeitas do país. Muito obrigado.